Meu nome é Ana Lúcia, eu faço administração na URGS. Para mim, tiveram muitos prós. Eu ganhei muito tempo no meu dia, assim, que eu passava em transporte público, tem aqueles dias que a gente trabalha, está muito cansado e que a gente quer vir para casa. E eu acabava algumas vezes fazendo isso. E hoje eu já não faço mais. Hoje eu participo, ainda que remotamente, que não seja obrigatório, de todas as aulas. Então, isso para mim é muito bom, eu consigo acompanhar melhor, consigo prestar mais atenção. Sou Francisco, eu sou estudante da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma rotina muito corrida por causa do trabalho e não ter o tempo de deslocamento, que para mim acabava pesando um pouco. Isso é muito bom. Oi, eu sou a Júlia, eu faço psicologia na PUC São Paulo. E eu acho que de prós é porque a gente conseguiu se adaptar nesse momento, né? A gente não ficou sem a educação, né? Então acho que esse é um lado bom, que a gente pelo menos conseguiu ter um meio termo aí. Eu sou a Vanessa, eu estudo administração na URGS, na Escola de Administração. E eu acredito que o ensino que tem sido mais proveitoso e favorável do ensino à distância é poder ter contato com diferentes profissionais que podem falar sobre o assunto de uma maneira super fácil. Então, eu tenho visto o professor trazendo profissionais que vão falar sobre os assuntos das aulas de uma forma mais teórica, de maneira bastante acessível, cada um da sua casa. Acho que isso tem sido super bom mesmo. E acho que também, de forma geral, a parte teórica tem funcionado super legal. A gente tem descoberto boas ferramentas para desenvolver essa parte também. Olá, meu nome é Daniela. Eu uso muito o recurso EAD para fazer os meus estudos, tanto curso de pós-graduação, curso de inglês, cursos de formação dentro da empresa que eu trabalho e também muitos cursos livres, né? Cursos abertos, workshops, atividades, lives que eu assisto também. E falar um pouquinho dessa experiência, né? Minha experiência como aluna é maravilhosa, né? Porque é uma forma que, felizmente, a gente tem, né, principalmente agora nesse momento de pandemia, de se manter atualizado, de se manter conectado com o mundo, de ampliar horizontes, de ampliar conhecimento. Olá a todos, eu sou acadêmica de Ciências Contábeis na URGS e elenquei 3 principais razões pelas quais eu considero o ensino remoto vantajoso. A primeira delas é pela autonomia nos horários. Já que não é preciso se deslocar até a faculdade, é possível escolher o horário mais adequado para cada pessoa. A segunda vantagem é o maior aproveitamento do tempo e conteúdo. Com todas as tecnologias das plataformas disponíveis, é possível absorver o conteúdo de uma maneira mais ágil e direta, tendo um bom aproveitamento do tempo. E por fim, mas não menos importante, outra vantagem é a qualidade na absorção do conhecimento, já que com a autonomia que a aula remota oferece, eu tenho também mais liberdade para realizar um maior aprofundamento nas pesquisas que mais me interessam, trazendo novas possibilidades e enriquecendo o aprendizado. Oi, meu nome é Michel, eu faço Ciências Econômicas na PUC São Paulo, que as aulas acabaram perdendo um pouco, porque eu acho que fica muito centralizado no professor, acaba a discussão em sala, os alunos participam menos, pelo que me pareceu na minha experiência. E além disso, deu para ver que alguns alunos eles tiveram mais dificuldade, pode ser pela questão de não ter acesso à tecnologia, ou por questão de estrutura da própria casa mesmo, que não conseguiram ter um acesso tão fácil quanto os outros alunos. E eu acho que de contras do ensino à distância, acho que é muito mais difícil você tirar dúvidas com o professor, hein? Por causa da falta desse contato físico, sabe? Também acho que um pouco de vergonha da exposição da casa, assim, você fica com medo de alguém fazer algum barulho e aí você passa vergonha, sabe? As pessoas verem a sua casa, assim, no fundo. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 22 anos, sou na Escola de Administração da URGS. Essa interação, assim, mais orgânica, ela não é possível, só se existir um momento de trabalho em grupo, por exemplo, alguma dinâmica mais que aproxime os alunos, que propõe essa interação entre os alunos. Acho que se perde bastante com isso, e também até com a interação mesmo com o próprio professor. Ou pontos negativos, eu acho que a construção em grupo, por mais que ela tenha sido
driblada com o Zoom e com as possibilidades de tu poder fazer interação com os teus grupos e cada um em uma janela do Zoom. Eu acho que se perde quando as pessoas não estão com a câmera ligada, quando que alguém está no celular e não consegue fazer uma pesquisa tão rápida para construir um PPT que era para a mesma aula, mas acho que nisso a gente acaba perdendo um pouco na vivência. Ana Luísa, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em administração da URGS. No último semestre, eu fiz meu estágio docente. Quanto às desvantagens, eu acho que nem todas as pessoas têm as mesmas possibilidades de acesso ao ensino remoto, então isso pode dificultar o percurso de algumas pessoas, enquanto para outras é mais confortável, né, seguir com a modalidade à distância. Quanto às desvantagens, eu diria que a principal delas é certamente o planejamento e a organização com os estudos. Outra questão que poderia ser considerada como desvantagem do ensino remoto é a falta de interação presencial com os colegas e professores. Mas eu acredito que o ambiente virtual de aprendizagem ele proporciona maior interação, como, por exemplo, os fóruns, que deve continuar. Eu, durante o curso, percebi que tinham muitas disciplinas que elas poderiam ter sido feitas tranquilamente à distância ou remotamente. Uma coisa que eu acho que deveria ser mantida depois do EAD seria o fato de que ficou muito mais fácil a entrega de trabalhos, acessos de materiais de aula, como, por exemplo, não ter que ir mais no Xerox, poder ter tudo acesso na rede para todos os alunos, só entrarem lá e imprimir, ler virtual, como achar mais fácil, entregas de trabalho sendo realizadas pelos portais da internet. Eu acho que isso é melhor, mas que eu acho que a aula presencial acaba sendo mais democrática. Quando voltar presencial, eu particularmente não gostaria de ter aulas à distância. Acho que, apesar de ser uma alternativa boa, a gente acaba perdendo bastante. Online, que já existiam antes, EAD, elas eram uma boa alternativa para complementar a carga horária. Eu acho que o que a gente ganhou na quarentena foi exatamente perceber que uma cadeira, mesmo sendo apresentada presencialmente, pode chegar a muito mais pessoas se ela for gravada e poder ser disponibilizada para aquelas pessoas que não podem estar presencialmente naquele momento poderem participar da cadeira de alguma forma. Tem que entender o que é adequado para cada ambiente, sempre. Algumas soluções do off não funcionam no virtual, outras soluções do virtual não funcionam no off, então eu acho que tem que entender o que é apropriado para cada ambiente para poder usar o que cada um tem de legal. Então, uma usuária, né, dos serviços educacionais online, à distância, de forma remota, sou muito satisfeita e muito grata por ter essas ferramentas de estudo à disposição. Um abraço. A questão dos controles de faltas, acho que isso não é coerente, porque a gente está vendo nesse semestre que tem muita gente que só entra no Zoom, desliga a câmera e áudio e não responde nunca. Então, acho que isso meio que, para mim, prova que as pessoas muitas vezes são na aula mais por obrigação, porque de fato por interesse. Mas se fosse para optar entre um e outro, eu optaria sim pelo presencial, porque eu acho que o conhecimento gerado presencial é muito maior do que a distância, porque a distância tem muito mais distração, nem todo mundo está no mesmo contexto. Então, quando voltar ao ensino presencial, eu gostaria de continuar com todas as disciplinas remotamente. Porque, ao meu ver, o ensino remoto ele proporciona inúmeros benefícios além dos quais eu citei. E, na minha opinião, eles suprem quaisquer desvantagens. Obrigada.